Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Direito em Questão. Se você vai fazer o concurso do TRE, TSE unificado para o cargo de agente da Polícia Judicial, fica comigo aqui que eu vou trazer para você uma aula completa sobre a Resolução Conjunta número 4 de 2014 do CNJ com o CNMP, que trata basicamente do uso, do registro, do porte de arma de fogo do seu cargo, do agente da Polícia Judicial. A gente tem uma regulamentação aqui da Lei 10.826, a Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento, que também vai cair no seu concurso. Ela traz ali previsões sobre porte e posse de arma de fogo e a gente tem essa resolução aqui trazendo basicamente regulamentações sobre o porte, sobre o uso, sobre o registro para o seu cargo. Então vamos entender e como é que eu vou fazer essa aula, só apresentando aqui para vocês. O que interessa para a gente é exatamente o que está escrito na lei. E a gente vai passar aqui pela lei inteira, pela resolução inteira. Eu vou passar aqui artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, porque eu acho que é muito melhor você estudar esse tipo de resolução através de uma videoaula do que ficar simplesmente lendo a resolução. Não que você não tenha que ler, né? A gente vai ler aqui, inclusive, ela. Você também tem que ler. Só que eu vou parar, eu vou analisar, eu vou trazer fazer algum parâmetro aqui, alguma comparação com a Lei 10.823. Vou abrir a Lei 10.826 em determinado momento e a gente vai levando dessa forma. Como uma contrapartida, antes da gente iniciar aqui, eu só queria te pedir um favor. Deixe o seu like aqui no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu estou tentando chegar esse ano 2024 ainda a 5.000 inscritos. Inclusive, o YouTube agora ele está aqui com uma versão beta. Se você, ao clicar aqui no like, tiver um botão de hipar o vídeo, isso ajuda bastante também canais que estão iniciando, como o meu, que ainda não tem um número expressivo de inscritos, para fazer com que o vídeo seja mais visualizado. Então, se você puder se inscrever, deixar o like, se tiver a opção de hipar o vídeo, eu te agradeço, não vai custar nada para você e vai me ajudar bastante. Tranquilo? Vamos nessa? Então vamos lá, iniciando nossa aula, resolução conjunta número 4, CNJ e CNMP. Vamos a ela, disposições gerais. Primeira coisa, o que essa lei faz? O que essa resolução faz? Esta resolução regulamenta no Poder Judiciário e no Ministério Público os artigos 6º, deixa eu mudar a cor aqui, para não ficar vermelho com vermelho. Artigo 6º, inciso 11 e artigo 7º-A, ambos da Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. E aí deixa eu já abrir aqui, ó, para a gente olhar, ela regulamenta os artigos 6º, inciso 11, tá aqui, ó. Lei 10.826, acompanha comigo. O artigo 6º ele vai tratar do porte de arma de fogo. O porte, em regra, é proibido. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos na legislação própria e aí você tem um rol aqui de quem tem direito ao porte de arma de fogo. E lá no inciso 11... vai dizer que os tribunais do Poder Judiciário, descritos no artigo 92 da Constituição, e os ministérios públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo dos servidores dos seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo CNJ e pelo CNMP, vão ter direito ao porte de arma de fogo quando em serviço. A gente vai ver isso tudo. Então, a resolução ela vem regulamentando esse artigo 6º, inciso 11, e o artigo 7º-A, que está previsto aqui, olha só. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no que a gente acabou de ler, no inciso 11 do artigo 6º, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições. A arma não será do servidor, será da instituição, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo certificado de registro e autorização do porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição. E a gente vai ver que tem uma outra possibilidade que a resolução traz também para esse registro, para a autorização desse porte de arma de fogo. Vamos lá. Visto aqui 10.826, voltamos para a resolução. A presente resolução é também aplicável ao CNMP e ao CNJ, né? O CNJ é o CNMP. Artigo 2º. Nos termos desta resolução, é autorizado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para uso exclusivo de servidores e seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Mas a gente vai seguir aqui e a gente vai ver que existe uma certa limitação. Não é o simples fato de você ter passado pelo concurso e ter assumido o cargo de agente da Polícia Judicial que necessariamente você vai obter o porte de arma de fogo para utilizá-lo em serviço. Somente 50%
dos servidores desse quadro que estejam no serviço de segurança, efetivamente no serviço de segurança, desempenhando essa função, poderão ter direito ao porte. Olha só. As funções de segurança vão ser definidas e regulamentadas por ato do presidente do tribunal, pelo procurador-geral de cada ramo do Ministério Público. Beleza. Em relação à aquisição, registro e autorização de porte de arma de fogo. Artigo 3º. As armas de fogo de que trata a presente resolução serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas pelos servidores indicados no artigo 2º, quando em serviço. Vai pegando esses detalhes e levando para a sua prova. Primeiro, a propriedade, responsabilidade e guarda vai ser da instituição, não vai ser do servidor. Seguindo, cada instituição deverá adotar as medidas necessárias para que sejam observadas as condições de uso e armazenagem da arma de fogo, de acordo com a legislação. Agora, olha só. Certificado de registro e a autorização de porte da arma de fogo vão ser expedidos preferencialmente pela Polícia Federal em nome da respectiva instituição. Toma cuidado com isso aqui para sua prova. Ou por esta própria. A própria instituição, o próprio tribunal, o próprio órgão ali do Ministério Público poderá emitir um certificado de autorização do porte se ele possuir estrutura administrativa que permita que ele faça isso. E desde que observado, óbvio, os requisitos legais necessários. Tem que estar preenchidos aqueles requisitos lá da Lei 10.826, especificamente do artigo 4º da 10.826. Agora, olha só. Eu quero que você guarde o seguinte para sua prova. Em relação à resolução que a gente está analisando aqui, pode ser que caia uma questão dizendo que, obrigatoriamente, o CRAF, o Certificado de Registro da Arma de Fogo e autorização do porte, serão obrigatoriamente expedidos pela Polícia Federal. Obrigatoriamente não, preferencialmente, e a regra é que seja expedido pela Polícia Federal. Só que a resolução ela dá uma possibilidade desse certificado e desse porte ser expedido pela própria instituição se ela possuir estrutura administrativa para isso, respeitados os requisitos legais, ok? Deixa eu só fazer um adendo aqui, um parênteses. Eu já tenho 5, não vou colocar nessa aula que eu não trouxe para essa aula, mas eu tenho 5 questões que eu já criei, 5 questões no estilo certo e errado, no estilo CESP, questões inéditas que eu fiz baseadas nessa resolução aqui, para um curso que eu estou fazendo. Não meu, né, para um curso de uma professora que eu estou participando. Agora, dependendo, né, vamos colocar uma meta aqui, eu vou postar esse vídeo no dia 20 de agosto. Se até o final de agosto a gente conseguir bater 500 visualizações nesse vídeo, eu vou fazer um novo vídeo ou uma live de questões inéditas somente dessa resolução aqui, tá? Porque essa resolução, muito provavelmente, vai ter uma questão na sua prova, e a gente vai ter... Tem muita coisa de como tirar aqui para criar a questão. E aí eu estou montando uma espécie de um simuladinho. E aí eu vou te pedir ajuda mais uma vez. Se a gente conseguir chegar aí a 500 visualizações, eu faço um novo vídeo ou uma live sobre um simuladinho dessa resolução. Tranquilo? Vamos lá. Eu estou me preocupando em trazer essa resolução aqui para o YouTube porque eu vejo que essa resolução específica não tem tanto local onde você buscar esse tema. Vamos lá, vamos seguir. Então grava aqui, preferencialmente pela Polícia Federal, mas poderá se dar pela própria instituição se ela possui estrutura para isso. O presidente do tribunal e o procurador de cada ramo do MP designarão os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores nessa função, exercendo a função de segurança. Repetindo, quem vai designar isso vai ser o presidente do tribunal ou o procurador-geral, se for o MP. Eles vão designar esses servidores do quadro pessoais no exercício da função de segurança para portar arma de fogo, sendo que o limite para aqueles que vão portar arma de fogo é de 50% dos servidores nessa função. Olha só, acompanha aqui comigo. O limite indicado no parágrafo anterior será estabelecido a partir da soma total dos servidores dos quadros pessoais de cada instituição que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, independentemente para fins de cálculo da sua unidade ou lotação específica. Basicamente, isso aqui é o seguinte, imagina que você tem um tribunal aqui. Aqui você tem todos os servidores daquele tribunal, certo? Dentre esses servidores do tribunal tem você. Existem aqueles, eu vou chamar aqui de APJ, agente
de polícia judicial. Você tem vários servidores do tribunal e você tem aqueles servidores que são responsáveis por desempenhar as funções de segurança. Imagina que você tenha nesse tribunal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 pessoas responsáveis por desempenhar funções de segurança nesse tribunal. Quantos destes 10 vão poder portar arma de fogo? Apenas 5. É isso que está dizendo. E quem é que vai designar esses 5? O presidente do tribunal. Tranquilo? Esses aqui vão poder portar arma de fogo. Tranquilo? Volta lá comigo aqui, ó, no que dizia o parágrafo 3º. Presidente do tribunal designará os servidores dos seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores nessa função. Exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. Número de servidores nessa função são 10. 50% vão poder portar arma de fogo. Tranquilo, pessoal? Seguindo, deixa eu apagar aqui para a gente seguir. O limite indicado no parágrafo 3º, se for em relação ao MPU, ao Ministério Público da União, será estabelecido a partir da soma total dos servidores do quadro de pessoais de cada ramo. Para o MP é diferente. Parágrafo 6º. A listagem dos servidores das instituições que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no Sistema Nacional de Armas, SINARM. SINARM é um órgão da Polícia Federal, que é responsável ali por exemplo, autorizar a compra de arma de fogo. SINARM é responsável por esses acompanhamentos, né, de registro de arma de fogo. E o tribunal, ele vai ter que ter uma lista, essas instituições, né, o tribunal ele vai ter que ter uma listagem dos servidores dessas instituições que poderão portar, que poderão ter o registro e o porte de arma de fogo quando estiverem desempenhando a sua função. E essa listagem ela tem que ser atualizada no SINARM. De quanto em quanto tempo? Isso aqui é uma boa questão de prova também. Semestralmente. O examinador pode chegar lá e falar que as instituições deverão, a cada ano, a cada 3 anos, atualizarem a lista dos seus servidores que possuem arma de fogo. Que possuem o porte de arma de fogo, porte funcional, quando em serviço de arma de fogo. Está errado. Se botar anualmente, 3 anos, está errado. Grava semestralmente. Parágrafo 7º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa e restringe-se à arma de fogo institucional registrada em nome de cada instituição. Então, não precisa pagar nenhuma taxa e restringe-se à arma de fogo. Essa autorização desse porte, é claro que ela vai estar restrita à arma de fogo institucional registrada. Você não vai ter um agente de polícia judicial recebendo um porte de acordo com essa resolução aqui para ele portar uma outra arma de fogo, somente aquela arma de fogo institucional que ele vai usar em serviço. Parágrafo 8º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo terá prazo máximo de validade de 3 anos. Autorização para o porte. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente tem uma autorização para compra de arma de fogo que se dá pelo SINARM. A partir do momento em que a pessoa compra uma arma de fogo, nesse caso aqui da resolução, são instituições. Agora o que eu estou falando é em relação ao Estatuto de Desarmamento. Beleza? Deixa eu até abrir aqui o Estatuto de Desarmamento, que também cai para vocês, para mostrar o que eu estou falando. Lá no artigo 4º, você tem aqui a possibilidade de aquisição de arma de fogo. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos requisitos que aqui estão. Aí você vai ter a autorização para a compra de arma de fogo, vai se dar pelo SINARM. Após a autorização, está aqui, ó. Você vai ter um registro da arma de fogo, que é o famoso CRAF. O certificado de registro de arma de fogo ele é expedido pela Polícia Federal, certo? Então você tem uma autorização pelo SINARM, será precedido de autorização do SINARM. Comprou a arma, expede pela Polícia Federal, sendo que a gente já viu na resolução que a própria instituição pode fazer isso, tranquilo? E aí, nesse caso dessa autorização, e aí você tem ainda uma autorização para o porte, porque olha só, deixa eu voltar só para você não confundir, né, para a gente não confundir, porque aqui você tem, em relação ao Estatuto de Desarmamento, quando a gente está falando aqui do parágrafo do artigo 4º, você tem a autorização para compra de arma de fogo, e aqui falando do cidadão comum, aqui eu não estou falando do agente de polícia judicial, tranquilo?
Você tem aqui a possibilidade de se autorizar a compra, né, a aquisição da arma de fogo e o registro. Só que quando a pessoa tem o registro da arma de fogo, ela não tem o porte. Ela não tem o porte. O porte também vai ser competência de quem? Da Polícia Federal. Aqui, ó, é proibido o porte, exceto para essas pessoas que aqui estão. E aí o porte vai se dar também pela Polícia Federal. Eu não vou lembrar agora o artigo aqui de cabeça. Cadê? Comando do Exército, se for arma de uso restrito. Agora, as armas de fogo de uso permitido, o porte de arma de fogo também se dará pela Polícia Federal. Ó, as instituições que isso aqui a gente já leu, que já está de acordo com a resolução. Tranquilo. Vamos lá. Seguindo. Vai estar... Deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui para a gente seguir. 11. Quando termina, direito de portar arma de fogo. A autorização para o porte de arma de fogo. De acordo com o regulamento desta lei. Autorização para o porte de arma de fogo das guardas, não é o que interessa. Forças Armadas, também não. Enfim. As armas de fogo utilizadas... Ó, aqui, ó, autorização de porte pedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Aqui é de empresa privada. Mas, enfim. Você tem a autorização para aquisição de arma de fogo que vai se dar pelo SINARM. Você vai ter o registro da arma de fogo. E aí você vai ter um documento que é somente o registro da arma de fogo expedido pela Polícia Federal. E aí você tem a autorização para o porte, que é um outro documento. Esse outro documento, eu estou trazendo isso aqui para a gente fazer a diferença, que olha só, basicamente, deixa eu ver se eu consigo uma tela em branco. Basicamente, você vai ter dois documentos. Um documento vai ser o registro da arma de fogo, que foi expedido por quem? Pela PF. Só que para você portar essa arma de fogo, você tem que ter um outro documento. É um outro documento que vai te permitir o porte de arma de fogo, que também vai ser expedido pela Polícia Federal. Aí você vai poder portar arma de fogo. No caso, eu estou fazendo esse paralelo porque eu estou dando uma aula que também vai cair 10.826 para vocês na prova, tranquilo? Então é importante a gente ter essa diferença. Porque pela 10.826 você tem que saber as regras do cidadão comum para ele poder adquirir arma de fogo. Agora, em relação ao institucional, aí você tem a possibilidade do porte institucional, que só vai poder usar durante o serviço, que vai ser o seu caso. E esse prazo vai ter uma validade máxima de 3 anos, podendo ser renovada. Cumprido todos os requisitos legais. Tranquilo? Esse porte funcional tem um prazo máximo de validade de 3 anos, podendo ser renovada, cumpridos os requisitos legais, e revogada a qualquer tempo. Você tem um prazo máximo, você tem ali um limite máximo de 50% de servidores que vão portar funcionalmente. Se o presidente do tribunal quiser trocar em algum momento, vai falar, olha, você, fulano de tal, não vai mais ter o porte, porque esse porte da arma de fogo, quando em função, agora precisa que seja para o funcionário tal, para o agente de polícia judicial tal. Logo, revoga o seu porte, ele pode fazer isso? Pode, a qualquer tempo. Poderá ser revogada a qualquer tempo por determinação do presidente do Tribunal do Procurador-Geral. Beleza, vamos seguir. Artigo 4º. O porte de arma de fogo institucional dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º da Lei 10.826, bem como a formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial, Forças Armadas ou cursos credenciados, e a existência de mecanismo de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas na presente resolução. Lá no artigo 4º, que a gente estava vendo agora há pouco, existem alguns requisitos para a pessoa possuir arma de fogo. Lá no caso, a posse, que depois vai dar o porte. Ó, vamos voltar lá no artigo 4º da 10.826, que ele acaba de mencionar. Artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: comprovação de idoneidade, apresentação do documento comprobatório de ocupação lícita, comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Esses requisitos também deverão, obviamente, ser comprovados para os servidores do Poder Judiciário ou do Ministério Público. E como que você vai comprovar isso? A apresentação da documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes, desse parágrafo 4º, bem como a formação funcional. É claro que você passando para o seu concurso, provavelmente a própria instituição vai fazer um curso de formação. E aí vai comprovar já, com esse curso de formação, a formação funcional. Ali você vai aprender a manusear a arma, a atirar,
a fazer a desmontagem de primeiro escalão, né? Todo curso de formação policial ensina você a fazer essa montagem, esse manuseio da arma de fogo. Agora, para portar a arma de fogo institucionalmente, tem que estar comprovado através dessa documentação. Você preenche os requisitos lá do artigo 4º da 10.826, bem como a formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial, forças armadas ou cursos credenciados, e existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno na própria instituição. Compete à área de gestão de pessoas na instituição a que o servidor estiver vinculado, em conjunto com o respectivo órgão de segurança institucional, adotar as providências necessárias à obtenção da documentação exigida. A capacitação técnica é uma responsabilidade da própria instituição. Para você que está entrando lá na instituição... Trava-língua, né? Para você que está entrando na instituição, compete à própria instituição buscar essas providências para essa documentação, para o curso de formação técnico específico, para que você preencha. Entende-se por capacidade técnica a habilitação em curso específico para a utilização de uma arma de fogo, promovido em estabelecimento de atividade policial, forças armadas ou cursos credenciados, tranquilo. Entende-se por aptidão psicológica o conjunto das capacidades intelectuais para o manuseio de arma de fogo. Essa condição psicológica, aptidão psicológica, pode ser aferida como? Através de laudo conclusivo da própria instituição, do departamento... mudei aqui sem querer. Do Departamento de Polícia Federal ou por profissional ou entidade credenciados. Você provavelmente vai passar por uma avaliação técnica, psicotécnica também. E passando pela avaliação psicotécnica, já vai estar comprovado, preenchendo aqui o requisito do parágrafo 3º. Tranquilo? É ligado que isso tudo aqui pode ser questão de prova para vocês. O laudo, a comprovação de aptidão psicológica deverá exclusivamente ser aferida através de laudo conclusivo pela própria instituição? Não, pode se dar pelo departamento da PF ou por um profissional ou entidade credenciada também. Tudo isso o examinador pode vir a cobrar de vocês. Artigo 5º. O armamento, o modelo, o calibre e a munição a serem adquiridos pela instituição devem ser definidos pelos respectivos presidente de tribunal, achei engraçado isso aqui, o procurador-geral, observando-se a legislação aplicável. Mas, não necessariamente o presidente do tribunal vai entender de arma de fogo. E aí vem o artigo 6º dizendo que a aquisição de arma de fogo institucional e de equipamentos de segurança de que trata essa resolução será submetida à prévia análise técnica do órgão de segurança institucional respectivo. É claro que você vai ter um órgão de segurança institucional com pessoas com capacidade técnica para avaliar qual o melhor armamento a ser utilizado, a ser adquirido para aquela instituição, para aquele desempenho de segurança pelo agente de polícia judicial. Isso vai ser definido pelo presidente do tribunal. É ele que vai conceder o ato através dos processos licitatórios que o tribunal vai passar para adquirir o armamento. Agora, é claro que isso precisa ser submetido a uma prévia análise técnica para que demonstre tecnicamente qual o tipo de armamento, de munição, qual o melhor calibre a ser adquirido para aquela instituição. Do uso do controle e da fiscalização. Daqui eu acho que pode sair questão de prova para vocês. Aqui tem muita coisa importante, olha só. Presta atenção. Artigo 7º. As armas de fogo institucionais e seus respectivos registros deverão ser brazonadas e gravadas com inscrição que identifique a instituição. Então você vai ter ali a arma, ela é institucional, ela não é do servidor. Você vai ter o brasão e a gravação da inscrição, identificando aquela instituição em cada arma. O órgão de segurança de cada instituição vai ser responsável pela guarda e manutenção adequada das armas de fogo institucionais, munição e acessórios, devendo manter rigoroso controle de utilização que conste registro da arma, sua descrição, número de série e calibre, quantidade e tipo de munição fornecida, data e horário de entrega e descrição sucinta da atividade a ser desenvolvida pelo servidor. Você tem que ter todo um controle daquela arma de fogo. A guarda e a manutenção são da instituição, óbvio, do órgão de segurança da instituição, não é do servidor. E você precisa ter todo um controle. Olha que questão boa de prova aqui. O que deve constar nesse controle da arma de fogo? Registro dela, da arma, a descrição da arma, o número de série, calibre, quantidade de munição fornecida, a data e o horário que está sendo entregue para aquele servidor, com a descrição sucinta das atividades que ele vai desenvolver. Parágrafo 1º. Cada instituição deverá providenciar local seguro e adequado para a guarda e manutenção das armas de fogo institucionais. Bem tranquilo, isso aqui não tem muito o que comentar. Parágrafo 2º. Quando autorizada a utilização em serviço,
A arma de fogo será entregue ao servidor designado mediante uma assinatura de cautela e a entrega dos documentos de registro de porte. Olha os documentos que eu falei para vocês como são diferentes. Você tem um documento de registro e um documento para o porte. Tem que andar com os dois. Servidor, você é um agente da Polícia Judicial, você está portando arma? Você tem que estar com o documento do registro da arma e com o documento que te confere o porte dessa arma quando no desempenho da função. A arma de fogo institucional, certificado de registro e o documento que autoriza o seu porte vão ficar sob a... Mesmo o documento que autoriza o porte também não fica com o servidor. Também vai ficar sob a guarda da instituição, sob guarda do órgão de segurança da instituição, quando o servidor não estiver em serviço. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar para o seu serviço, você vai receber a arma de fogo, o certificado dela, né, o documento certificado, e o documento autorizando o seu porte. Você vai embora, você vai devolver tudo. A arma, o documento da arma, do registro da arma e o documento que autoriza o seu porte quando você está em serviço. Artigo 9º. O servidor, ao portar a arma de fogo institucional, deverá fazê-lo acompanhado do respectivo, acabei de falar, certificado de registro, do documento institucional que autorize o porte, ainda distintivo regulamentar devidamente aprovado pela instituição e identidade funcional. Então você tem que andar com o seu distintivo, comprovando que você é um agente da Polícia Judicial, com a sua identidade funcional. Observância de toda legislação pertinente. É expressamente proibida a utilização e o porte de arma institucional fora dos limites territoriais de atuação da respectiva instituição, ressalvadas algumas situações que podem vir a ser previamente autorizadas, mas a regra é que o porte é somente para aqueles limites da atuação institucional. E só. Saiu do serviço, não tem mais porte de arma de fogo. Parágrafo 1º. É vedada ao servidor a guarda de arma de fogo em residência. Isso aqui, porra, questão linda de prova, porque você tem algumas exceções aqui. Isso aqui, cara, eu aposto bastante. Eu vou botar um asterisco gigante aqui no artigo 10. Vou botar grande aqui, ó, nos incisos do parágrafo 1º. Aqui daria uma linda questão de prova. Olha só. Presta atenção. É expressamente proibida a utilização e porte de arma institucional. Oh, perdão. Parágrafo 1º é o que mais interessa. Deixa eu até tirar o asterisco daqui, porque é no parágrafo 1º que ele está. É vedada ao servidor a guarda de arma de fogo em residência. Não pode levar para sua casa. E em outros locais que não estejam regulamentados. Salvo mediante autorização do órgão de segurança institucional respectivo quando, primeira hipótese, quando ele estiver de sobreaviso. Ou seja, ele está de sobreaviso e a qualquer momento ele pode ser chamado para determinado plantão. Então, ele pode, nesses casos excepcionais, ficar com a arma de fogo. Excepcionalmente, quando for constatada a necessidade de proteção do próprio servidor. Aquele servidor comprovadamente está sofrendo determinado tipo de ameaça pela segurança de determinado membro do MP ou do tribunal que ele está fazendo, ele está sendo ameaçado, existe uma situação excepcional que ele precisa se proteger, isso está comprovado, e desde que comprovado, em razão do desempenho da sua função, ele tem uma necessidade de proteção própria, nesse caso, ele poderá ter a guarda em sua residência ou em outro local. Ainda, a retirada da arma não puder ser feita no mesmo dia do início da missão. Vai para determinada missão, em determinado local, ele vai ter que portar a arma nessa missão específica e ele não vai poder passar no órgão de segurança institucional para fazer a retirada da arma. Poderá ser autorizado a ele, excepcionalmente, que ele guarde em sua residência para aquela missão específica. E da mesma forma, quando a devolução da arma não puder ser feita no mesmo dia do término da missão. A missão terminou, só que ele não vai conseguir chegar até o órgão de segurança para devolver. Nesses casos específicos, ele vai poder receber uma autorização para ficar com a arma, para levá-la para sua residência, mas na sequência, óbvio, ele vai ter que fazer a devolução para o órgão, porque a arma não é dele. Somente nesses casos excepcionais aqui, guarda, é vedada ao servidor a guarda da arma na sua residência, salvo quando ele estiver de sobreaviso, quando for para sua própria proteção em razão do desempenho da função, quando a retirada da arma não puder ser feita no mesmo dia daquela missão, ou quando a devolução da arma também não puder ser feita no mesmo dia da missão. E nos casos que não estiverem previstos aqui no parágrafo, o órgão de segurança institucional ele pode avaliar a necessidade, podendo conceder autorização de acordo com a necessidade vista pelo órgão. Artigo 11. Ao servidor designado compete observar fielmente as leis e as normas concernentes ao uso e ao porte de arma de fogo, respondendo por quaisquer abusos ou omissões, sem prejuízo de sanções nas esferas administrativa, civil e penal. Ao portar arma de fogo institucional, o servidor deverá fazê-lo de forma discreta. Isso aqui também dá uma boa questão de prova.
Em regra, ele tem que portar arma de fogo de forma discreta, visando não colocar em risco sua integridade física e de terceiros. Em caso de porte em aeronaves, deverá respeitar as disposições emanadas pela autoridade competente. Por que eu falei que dá uma boa questão de prova? Se você só para aqui no parágrafo 1º do artigo 11, pode pensar assim, porra, se ele deve fazer o porte de forma discreta, ele não vai poder portar a arma de forma ostensiva. Né? E eu até lembro agora, né? Eu tô cursando a Cadepol nesse momento. Eu lembro quando eu vi o enxoval para fazer as compras dos nossos equipamentos do enxoval, eu via lá coldre ostensivo e coldre velado. Eu falei, que porra é essa? O que é isso? A gente ainda não está acostumado, não estava muito ambientado. E hoje eu entendo plenamente, né? O que é o coldre velado, o que é o coldre ostensivo. Você pode ter um porte velado, né? A depender das situações, você vai fazer o uso da sua arma velado, que vai estar aqui velado por dentro da sua calça, com a camisa por cima, sem estar com a arma aparente. E você tem o coldre ostensivo, que é aquele que fica para fora, ostensivamente, a depender do tipo, do local que você esteja, né? Até eu, quando for desempenhar as minhas funções, eu posso utilizar o meu porte velado ou o meu porte ostensivo. Provavelmente, no momento que eu estiver na delegacia, por exemplo, fazendo algum tipo de atendimento, se eu estiver em alguma operação, pode ser que eu opte por fazer o uso ostensivo. E aí, ao ler aqui o artigo 11, parágrafo 1º, você pode pensar, porra, o agente de polícia judicial ele não pode portar ostensivamente a arma aparecendo, a arma ali na sua cintura? Pode, olha o parágrafo 2º. O porte de arma de fogo institucional até poderá ser ostensivo, sim. Desde que o servidor devidamente autorizado, ele tem que ter autorização para ter o porte ostensivo aparecendo, ele tem que estar, além disso, uniformizado e identificado, conforme o padrão estabelecido pela instituição. Então, se o examinador quiser, ele pode fazer uma questão do tipo: o porte de arma de fogo pelo agente de polícia judicial deverá se dar de forma discreta, sendo vedado portar a arma de fogo de forma ostensiva. Errado. Gabarito errado. Porque poderá ser feito desde que autorizado, estando uniformizado e identificado. Parágrafo 3º. Nos casos de perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório, munição, certificado de registro ou documento institucional de porte de arma que estejam sob a sua posse, o servidor deverá imediatamente registrar a ocorrência policial e comunicar o fato ao órgão de segurança institucional. Competência do servidor, registrar ocorrência policial. Cuidado, o examinador pode falar, o servidor deverá apenas comunicar o fato ao órgão de segurança institucional. Não, deverá comunicar o órgão e registrar a ocorrência policial. A instituição também é obrigada a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, roubo, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Previsão parecida que a gente tem lá no Estatuto de Desarmamento, no artigo 13, parágrafo 2º, quando trata dos órgãos de segurança privada. Né? Lá a gente tem um crime equiparado à omissão de cautela para os diretores de empresa privada. Aqui a gente tem uma responsabilidade, uma obrigatoriedade da instituição de também fazer essa comunicação à Polícia Federal nas primeiras 24 horas, nos casos também de perda, roubo, furto, outras formas de extravio. Parágrafos anteriores também se aplicam no caso de recuperação dos objetos ali referidos, mesmo que recuperados, também se aplica. Chegando aos nossos finalmente aqui da nossa resolução, sem prejuízo da faculdade de revogação prevista no parágrafo 8º do artigo 3º, como a gente já viu dessa resolução, essa aqui também, ó, excelente questão de prova. O servidor terá seu porte de arma suspenso ou cassado nas seguintes situações. Vamos colocar um asterisco grande aqui no artigo 12 também. Extrema importância para sua prova. Quando que o servidor terá o seu porte de arma de fogo cassado ou suspenso? Em cumprimento da decisão administrativa ou judicial. Em caso de restrição médica ou psicológica para o porte de arma de fogo, pode ser que o psicólogo, o psiquiatra restrinja, fala ele não está com capacidades psicológicas neste momento, está passando por determinados problemas, não tem aptidão psicológica temporária para o porte de arma de fogo, poderá ter seu porte suspenso ou cassado. Quando portar a arma de fogo em estado de embriaguez, né, por flagrado, bêbado portando arma de fogo, terá seu porte de arma suspenso ou cassado. Quando fizer uso de substâncias que causem dependência física ou psíquica ou provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor.
após o recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz, em momento de afastamento provisório definitivo do exercício das funções de segurança, claro, né, se o porte é para uso exclusivo durante o desempenho das funções de segurança institucional, quando ele estiver afastado para o exercício dessas funções, poderá ser suspenso seu porte de arma de fogo, nas demais hipóteses previstas na legislação. A suspensão ou cassação do porte de arma de fogo será aplicada sem prejuízo de outras sanções disciplinares cabíveis. A revogação, suspensão ou cassação do porte de arma de fogo vai implicar o imediato recolhimento pelo órgão de segurança institucional da arma de fogo, acessório e munição, do certificado da arma e do documento de porte de arma de fogo que estiverem sob a posse do servidor. A atividade de segurança institucional no Poder Judiciário vai ser fiscalizada diretamente pela... questão boa de prova também. Quem é o responsável por fiscalizar essa atividade de segurança institucional desempenhada por aquele tribunal? Quem? A corregedoria do tribunal respectivo. Corregedoria do tribunal respectivo, sob as diretrizes do CNJ. E no caso do MP, vai ser fiscalizada essa atividade pelo órgão especificamente designado para tanto por ato do Procurador-Geral respectivo, sob as diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí, já chegando nas disposições finais da nossa resolução número 4, CNJ, CNP e CNMP, o artigo 13 vai nos dizer que os casos omissos que não forem tratados nessa resolução vão ser resolvidos pelo presidente do tribunal e pelo procurador-geral de cada ramo do Ministério Público. Tranquilo, pessoal? Bom, chegamos aqui ao final da nossa aula sobre a resolução número 4 do CNJ com o CNMP. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado do vídeo. Vou te pedir encarecidamente mais uma vez para deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Eu estou sempre trazendo aqui conteúdos, né, aqui no Direito em Questão, de direito penal, processual penal, legislação penal específica sobre diversos assuntos, diversos concursos, né, normalmente voltado para carreiras policiais. E estou sempre alimentando aqui o canal com frequência, fazendo lives. Eu costumo fazer live pelo menos uma vez por mês. E tenho os meus cursos também que eu vou trazendo para carreiras policiais. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu acho até que eu comentei, né? Agora eu não lembro, acho que eu falei agora há pouco aqui atrás, eu coloquei uma meta, foram 500 visualizações, né? Eu vou postar hoje, dia 20 de agosto, eu vou postar essa aula. Se até o final de agosto a gente conseguir bater 500 visualizações nesse vídeo, eu volto e faço um simuladinho somente dessa resolução, que eu acredito muito que esse concurso do TRE e TSE unificado caia uma questão da resolução número 4. Tem uma probabilidade bem grande. E aí eu monto ali 10 questões no estilo certo ou errado da CESP e trago aqui para vocês com um novo vídeo, ou quem sabe até ao vivo, né, numa live, para a gente fazer um simuladinho dessa resolução. Tranquilo? Mas para isso, conto com a sua ajuda. Compartilhe aí nos grupos, você conhece quem vai fazer esse concurso. Dá essa moral ao professor, que me ajuda bastante. Tá? Se a gente bater as 500 visualizações antes de virar para o mês de setembro, eu volto aqui para fazer um simulado com 10 questões dessa resolução para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e ótimos estudos. Valeu!